Fala, galera maravilhosa! Sejam muito bem-vindos ao canal Português para Desesperados. Eu sou a professora Carol Mendonça, sua prof de língua portuguesa para concursos, para a vida, para os vestibulares, para tudo que você quiser. Será um prazer dividir o que eu sei, o que eu estudo para trazer para você aqui também, porque a gente está junto. E eu entro aqui como professora, como facilitadora na sua jornada de preparação. Na aula de hoje você vai ver comigo um passo essencial para que você entenda essa parte de classificação da transitividade do verbo. Transitivo direto, indireto, bitransitivo, intransitivo, essa análise sintática que fala de predicação verbal. Vou te ensinar um negócio que vai fazer assim, ó, que você vai de vez decolar nesses estudos. Vamos nessa? Galera, é o seguinte, antes de começar a aula, já dá aquele like, aquela likezada, chuva de like moral para sua prof aqui, se inscreve no canal se você não tiver inscrito ainda e confere aqui na descrição desse vídeo tudo que tá rolando. Tem o Carol Clube para você receber material gratuitamente no seu e-mail, tudo bem organizado, listas de exercícios, tem muita coisa que rola no Carol Clube também em relação a desconto no meu curso completo, curso de redação, se tiver turma aberta, se tiver vaga, eu vou colocar aqui para que você possa participar. Então se liga que agora a gente vai. É o seguinte, quando a gente estuda essa parte de transitividade, né, direto, indireto, bitransitivo e intransitivo, que são classificações sintáticas para os verbos significativos, normalmente a gente vê numa ordem bem tradicional. Na escola é assim, nos cursinhos é assim também. E essa ordem, ela tem um sentido, né? É uma construção do seu raciocínio. Mas se de repente você veio já na ordem e empacou, eu tenho uma dica para você. Não, professor, eu não vi na ordem, eu gostaria de ver. Vou colocar o link aqui na descrição para você ir passo a passo, a gente vai de mãos dadas nessa missão. Mas não, eu já vi, mas eu ainda tô assim com dúvida. Eu vou te ajudar com a seguinte revelação. Que é a seguinte... Você vai olhar para o verbo e você vai fazer aquelas perguntas. O que, quem, de quem. Mas você vai fazer essa pergunta para a frase, não é para a vida. Assim, né? Porque você não vai pensar aquele verbo na vida, em como você pode usar. Você vai pensar o verbo na frase que a prova, que a questão está dando para você. Por exemplo, você vai ver na sua tela agora algumas frases com o verbo falar. Todas têm o verbo falar, mas elas têm classificações diferentes. Então vamos lá. Primeiro, eu falei a verdade. Eu falei o quê? A verdade. Nesse caso, o verbo falar é um verbo transitivo direto, porque ele tem um complemento, que é o conteúdo do que foi falado, o complemento não tem preposição, maravilha. Agora, na segunda frase, eu falei ao professor. Tem o verbo falar de novo, mas eu vou fazer a perguntinha. Eu falei o quê? Não sei, não teve o conteúdo. O fofoqueiro passa mal nessa frase. Eu falei o quê? Não tem. Mas eu falei a quem? Ou para quem? Ao professor. Opa, eu tenho um complemento desse verbo que tem preposição obrigatória, né? E é a quem foi falado. Então, nesse caso, o falei é verbo transitivo indireto e ao professor objeto indireto. Agora, veja a terceira frase. Eu falei a verdade ao professor. Eu tenho dois complementos para esse mesmo verbo. Eu falei o quê? A verdade. Eu falei a quem? Ao professor. Então, eu tenho objeto direto e indireto na mesma frase. Falei, nesse caso, vai ser transitivo, verbo transitivo direto e indireto. VTDI. Olha essa daqui. Eu falei muito ontem. Essa aqui o fofoqueiro desmaia na hora. Nem me conta um negócio desse que eu sou fofoqueira, por isso que eu tenho um lugar de fala pra, né, chamar meu grupo. Ó, eu falei muito ontem. Falei o quê? Não tem. Falei a quem? Também não tem. Eu não tenho objeto nesse caso. O que apareceu aí foi o muito, que é o quanto eu falei, intensidade, né, uma noção adverbial, e o quando, que é o ontem, também outra noção adverbial nesse caso de tempo. Noções adverbiais não servem para objeto. Se você tem um verbo ali e na sequência só tem noção adverbial, tempo, modo, lugar, intensidade, isso aí não serve para objeto. E o verbo que não tem objeto para ser complemento, ele é um verbo que? Intransitivo. Né? Se o verbo não é de ligação, professora, eu não sei o que é verbo de ligação, vou botar na descrição desse vídeo também. Como identificar o verbo de ligação?
moleza. Se ele não é de ligação, ele é significativo. Aí significativo ele pode ser direto, indireto, direto e indireto ou intransitivo, que é aquele que não tem objeto. Lá quando a gente é pequeno, lá na tieteteca, às vezes a gente aprende assim, o verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento. Isso dá uma embolada aqui. Não é que ele não precise, ele não tem, entendeu? Tem frase realmente que precisa. João nasceu. Nasceu, graças a Deus. Agora não tem mais nada na sequência, mas tem frases em que a gente tem sequência, só que não tem objeto, que é esse conteúdo do que ou quem que consolida aí essa classificação de objeto, direto ou indireto. Então, ó, João mora em Mesquita. João é o sujeito, mora é o verbo. Quem mora, mora. A ideia que vem é o quê? De lugar. Lugar é noção adverbial. Noção adverbial nunca pode ser objeto. Então, não tem objeto nessa frase. João mora em Mesquita. Prof, mas ninguém vai falar João mora. Sempre tem uma continuação. Eu sei. Mas a gente vai mudar, então, a maneira de procurar o verbo intransitivo. O intransitivo não é aquele verbo que não precisa de complemento apenas. É um verbo que não precisa ou simplesmente não possui complemento, não possui um objeto. Nenhum direto, nenhum indireto na frase. E aí você vê o mesmo verbo falei, né, o verbo falar, em diferentes situações vai ter diferentes classificações. Se você compreender isso, eu tenho certeza que você vai evoluir nos seus estudos sobre transitividade verbal, tá bom? Por favor, se você assistiu a esse vídeo até o final, comenta aqui, prof, eu assisti até o final, eu gostei, ou então só manda um alô, bate uma palminha, comenta aqui, porque o YouTube entende que o vídeo é bom e ele entrega para mais pessoas, ajuda muito aqui a sua prof, tá bom? Se você quiser ser aluno do meu curso completo, como eu já falei, aqui na legenda tem tudo, se tiver algum desconto rolando vai ter aqui também, tá? Se ficou alguma dúvida, já sabe, comenta que eu vou ter o maior prazer em te ajudar um pouquinho mais. Não tem jeito, vai passar, até o próximo vídeo.